Ozzy Osbourne, o Madman, Prince of Darkness, comedor de morcegos e principal vocalista do Black Sabbath. É a carreira deste cidadão que está prestes a completar 75 anos. É sobre ela que eu vou falar e sobre os seus discos. Toda a discografia do Madman comentada no vídeo de hoje. Acompanhe. Finalmente vamos falar de Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, o bruxo, Madman, príncipe das trevas, que lançou na sua carreira solo, na sua banda, 13 álbuns, contando com um álbum de covers, mas originalmente 12 álbuns que eu vou comentar no vídeo de hoje, indo do pior ao melhor. Vou falar também dos discos que o Madman lançou com o Black Sabbath. Foram 9 discos, né? Começando lá nos anos 70 com o célebre auto-intitulado Black Sabbath de 1970, depois o Paranoid, ainda em 1970, outro clássico já em 71, Master of Reality, depois 72, volume 4, 73, Saba Bloody Saba, todos álbuns clássicos do Black Sabbath. Sabotage, 75, Technical Ecstasy, 76, e o último, né, da primeira fase do Ozzy Osbourne no Black Sabbath, esse aqui, Never Say Die, de 1978. Depois vocês conhecem a história, ele saiu do Black Sabbath, né, montou uma banda solo que inicialmente se chamaria Blizzard of Ozz, mas acabou saindo como uma banda solo, né, com o nome Ozzy Osbourne, e o primeiro disco justamente chamado Blizzard of Ozz em 1980, e daí foram mais 12 álbuns de estúdio, né, excetuando lá o álbum de covers chamado Undercover, lançado em 2005, né? Então, tirando esse álbum aqui que contém covers muito interessantes de bandas como Beatles, Mountain, Cream, né? Bandas dos anos 60 e 70, né? Como até mesmo Rolling Stones. Excetuando-se então esse álbum, nós temos os 12 álbuns de estúdio, né? Incluindo aqui o último, lançado ano passado, Patient Number 9. E eu vou falar sobre todos esses álbuns no vídeo de hoje. Se vocês não conhecem esse canal, eu me chamo Flamarião Caldeira Ramos, falo sobre filosofia, literatura e música neste canal. Já ranqueei aqui muitas das minhas bandas favoritas, inclusive o Black Sabbath. Vocês verão o card aqui no final deste vídeo com o ranqueamento da discografia do Black Sabbath que eu fiz ano passado. E agora trata-se de dar continuidade à série, agora nessa segunda temporada, falando de toda a discografia do Black Sabbath. Então vou falar sobre ela, né? Fazer aí alguns comentários sobre cada um dos álbuns que o Ozzy Osbourne lançou na sua carreira solo depois da saída do Black Sabbath. O Ozzy então tem esses 12 álbuns, né? Vou falar deles e nós podemos acompanhar, né, as diversas fases da carreira solo do Ozzy Osbourne como muito determinada pelos músicos que a banda, especialmente os guitarristas. Eu não vou ser muito detalhista no vídeo de hoje para falar todos os membros das diversas formações da banda do Ozzy Osbourne, mas pelo menos duas figuras são bastante conhecidas, né? Randy Rhoads, né, o primeiro guitarrista da banda solo do Ozzy, que faleceu tragicamente num acidente em 1982, e foi o guitarrista dos 2 primeiros discos da banda. E depois nós tivemos uma fase com o guitarrista Jake Lee, que lançou alguns álbuns muito bons, mas não tem, digamos assim, a mesma fama do Randy Rhoads e nem do guitarrista que se tornou o companheiro
mais constante nos discos da carreira solo do Ozzy. Trata-se de Zakk Wylde, né, que fez parte aí da banda em diversos momentos, saiu também em alguns momentos, mas quase sempre presente aí nos últimos anos na banda de Ozzy Osbourne, né? E aí então nós temos essas três fases, né? E eu diria até que a gente poderia talvez dividir, né, a discografia do Ozzy Osbourne em quatro momentos, né? Primeiro com Randy Rhoads, os dois primeiros álbuns, depois um segundo momento ali em meados dos anos 80, né, os dois primeiros discos com Jake Lee, e depois os discos com Zakk Wylde, né? Até meados dos anos 2000, o Ozzy ele muda um pouco a sonoridade, ainda com Zakk Wylde, né, tentando acompanhar ali um pouco o que era o heavy metal, né, nos anos 90, início dos anos 2000, né, daí que vem álbuns como Down to Earth, que é um álbum muito pesado, né, até o álbum Scream, né, que contém a participação de um outro guitarrista, a saber, Gus G. E os últimos álbuns, como Patient Number 9 e o Ordinary Man, têm a participação de diversos músicos, né? E aí então, por conta disso, esses últimos álbuns eu acho um pouco diferente daqueles álbuns com o Zakk Wylde. E aí eu vou falar da discografia do Ozzy, indo do pior ao melhor, mas antes vale dizer também que mesmo aqueles que eu vou colocar aqui como os álbuns piores, ou aqueles que eu menos gosto, são também álbuns muito bons. Toda a discografia do Ozzy, né, tem muita coisa interessante. Nenhum álbum é horrível, né? E alguns são clássicos, alguns eu gosto mais, mas todos têm de fato alguma coisa interessante e vale sempre escutar. Então vamos lá. Eu vou começar com Patient Number 9, lançado ano passado, esse disco aqui. Disco aí que muitos apostam como o último no Ozzy Osbourne, né? Ele que já está aí para fazer 75 anos em dezembro deste ano de 2023. Né? Ele que é nascido em 3 de dezembro de 1948. Curiosamente, né, dois músicos importantes que participaram desse álbum, e esse álbum ele é caracterizado pela participação de diversos músicos, né? Entre eles Jeff Beck, né, que faleceu, né, recentemente, assim como o baterista do Foo Fighters, Hawkins, que também participa aqui em algumas faixas e já faleceu. Mas o Ozzy continua vivo e firme. Ele anunciou, por enquanto, uma parada nas turnês e nos shows, mas quem sabe, né, ele desista, como ele já fez outras vezes, da aposentadoria e ainda consiga aí fazer alguns shows, né, com, quem sabe vindo aí para o Brasil por uma turnê final, que seria ótimo. Mas enfim, Patient Number 9 contém a participação de outros músicos como Eric Clapton e alguns, né, que já haviam participado do álbum anterior, né, alguns músicos, como também a participação especial do Tony Iommi em duas faixas que tornam o álbum bastante interessante. As faixas No Escape From Now e a faixa Degradation Rules, né? Então é interessante ver aqui o Tony Iommi neste trabalho, né? É a primeira vez, salvo engano, que ele participa de um álbum do Ozzy Osbourne. Então eu acho o álbum bastante interessante, né? Um álbum que foi lançado ano passado, eu só comprei esse ano. Um álbum não saiu no Brasil, eu comprei essa versão aqui, um argentino. É um disco talvez um pouco irregular, mas eu gosto da faixa Patient Number 9, né, que tem a participação do Jeff Beck, e gosto também dessas duas faixas com a participação do Tony Iommi, além das faixas que tem, né, o próprio Zakk Wylde, como Parasite e Mr. Darkness. Então é um álbum interessante, mas eu coloco aqui em 12º lugar, né? Assim como o álbum anterior, o Ordinary Man, que também é interessante, e eu coloco ele em 11º lugar. Como eu disse, talvez o problema para mim desses álbuns, né, é que não se trata bem de álbum de uma banda, né? Não tem tantas participações especiais, que acho que um pouco seguindo a tendência da indústria musical
atualmente, né, o Ozzy tenha feito o álbum mais pensando assim em cada faixa, em cada single, do que numa banda, né? E é curioso porque nos créditos aqui ele agradece a sua banda, que hoje é composta pelo Zakk Wylde, né? Pelo Clufetos na bateria, por Rob Blasco no baixo, né? E Adam Wakeman nos teclados, né? Mas enfim, tem alguns bons momentos sim nesses dois álbuns. E esse álbum também tem a participação aqui, duas participações ou três bastante inusitadas, né? Porque fora do âmbito do rock e do heavy metal. Elton John, que faz uma participação na faixa título. Post Malone, né, que canta nas duas últimas faixas, além de um cantor de rap chamado Travis Scott, né? Dizem que isso é influência da filha do Ozzy Osbourne, né? Mas de fato tem a ver um pouco com essa tendência da indústria musical. Apesar disso, tem faixas muito boas e eu gosto muito de uma faixa aqui chamada Under the Graveyard, que é a quinta faixa do álbum, né? Então eu acho um álbum bom, um álbum interessante, não é um álbum ruim, mas fica na minha avaliação em 11º lugar. Em 10º lugar eu coloco Black Rain de 2007, um álbum que tem também os seus bons momentos. Eu gosto da faixa título. Eu gosto especialmente de uma faixa que eu acho muito pesada, chamada Eleven Silver. E, enfim, é um álbum também que me passou um pouco batido na época. Eu ouvi mais recentemente, achei bom. Mas também aí fica, né, um pouco na parte de trás do ranqueamento da discografia do Ozzy. Assim como Scream, de 2010, álbum que, como eu disse, tem a participação de um outro guitarrista, né, que é o guitarrista Gus G, né, ele que é um guitarrista aí de participação em diversas bandas, diversos projetos musicais. É um álbum que eu gosto, né? Tem algumas faixas bastante legais, como Let Me Hear You Scream, né? Que é como se fosse a faixa título, a faixa Soul Sucker e Crucify, Fearless, né? É um álbum também interessante que vale a pena escutar, embora não seja o meu álbum predileto da carreira do Ozzy Osbourne. Seguindo ainda com o álbum de 2001, Down to Earth, um álbum bastante pesado, né? É um álbum que marca ali, né, aquela sonoridade dos anos 90 e anos 2000, né? Um álbum muito pesado, tem a participação aqui do baixista Robert Trujillo, né? Robert Trujillo do Metallica, ex-Suicidal Tendencies. Tem algumas faixas bem interessantes, como as duas primeiras, Get Me Through e Facing Hell, e também a Dreamer, que é uma balada, né, que é bastante mais conhecida, mais popular desse disco. Um disco, como eu disse, bastante pesado, né, com um groove, né, bem marcado. Um álbum interessante também, mas que fica aí, digamos, na segunda prateleira da discografia do Ozzy. E terminando essa primeira metade, eu coloco em 7º lugar Osmosis, álbum lançado em 1995, álbum que tem a participação no baixo do célebre baixista do Black Sabbath, Geezer Butler. Geezer Butler faz o baixo aqui nesse disco, né? Ele que também participa de um EP ao vivo lançado pelo Ozzy, que é esse aqui, Just Say Ozzy, né? Que é um álbum ao vivo com algumas faixas também do Black Sabbath, inclusive, né? Mas enfim, é um álbum muito bom, o Osmosis. Eu gosto muito dessa faixa Perry Mason, né? Que é uma faixa que ficou muito conhecida, assim, um hit. Mas um álbum como um todo bastante pesado, né? Com uma sonoridade forte. Só fica atrás mesmo dos grandes álbuns da carreira solo do Ozzy Osbourne, né? Que são, na minha opinião, os primeiros e No More Tears, né? Eles estarão aí na primeira parte
da discografia, né, dos melhores da discografia do Ozzy Osbourne. Mas eu coloco em sexto lugar o Diary of Madman, que é para muitos um grande clássico e um dos melhores discos da carreira do Ozzy Osbourne, mas na minha opinião fica apenas em sexto lugar. Eu não sou tão fã desse álbum quanto dos anteriores, ou daqueles que eu vou falar aqui, né? E anterior só tinha o primeiro, Blizzard of Oz, né? Mas esse que é o segundo álbum, que é um álbum que ainda tem o Randy Rhoads, né? E a mesma formação do primeiro disco, é um álbum cujas faixas não me chamam tanto a atenção, com exceção da Over the Mountain, que é muito boa, a faixa título e a faixa Flying High Again. Então, Diary of a Madman, apesar dessa capa, apesar de ser considerado um clássico, apesar de Randy Rhoads, fica em sexto lugar. Em quinto lugar, Bark at the Moon, de 1983. Um disco muito legal, fez bastante sucesso. A faixa título é uma das mais conhecidas do Oz. E eu gosto muito de uma faixa chamada Center of Eternity, né? Esse disco tem a participação do Jake Lee na guitarra, né? Tommy Aldridge na bateria e Bob Daisley no baixo. E esse álbum ele tem uma característica, assim como os álbuns seguintes dos anos 80, muito uso de sintetizadores, né? Aquela sonoridade típica dos anos 80. Né? Isso talvez dê um caráter um pouco datado, né? Muito marcado daquela sonoridade antiga dos anos 80. Né? Mesmo assim eu gosto, né? Não gosto da balada So Tired, né? Como em geral não gosto tanto das baladas dos discos do Ozzy Osbourne, mas eu gosto sim desse disco Bark at the Moon, né? E eu gosto muito também do trabalho de Jake Lee nos riffs aí dessas faixas. Em quarto lugar, The Ultimate Sin, o álbum de 1986, também com Jake Lee, né? Que tem essa capa maravilhosa, né? E essa contracapa aqui também bastante interessante, né? E tem faixas muito boas, como a faixa título, como Lightning Strikers, Killer of Giants, Thank God for the Bomb e Shot in the Dark, né? Que é uma faixa que eu gosto bastante, foi uma das primeiras que eu ouvi da carreira solo do Ozzy Osbourne, justamente porque eu tinha, e o primeiro vinil que eu comprei foi esse aqui, né? Esse Just Say Ozzy, que é um ao vivo, né? Mas que não é um ao vivo full, né? Um ao vivo como um EP, meio compacto, e que tem a Shot in the Dark. Em terceiro lugar, No Rest for the Wicked, né? Esse álbum aqui que também tem essa capa muito conhecida, né? Mas essa versão aqui que eu tenho relançada, remasterizada, ela tem essa tendência de colocar a capa aqui num formato menor. Eu não gosto muito disso, mas a capa mesmo aparece aqui, ó. E essa capa aqui muito interessante com Ozzy e essas crianças aqui aparentemente endiabradas. E temos aqui um primeiro trabalho com o Zakk Wylde na guitarra, né? E fica muito claro, né? Fica muito evidente essa guitarra do Zakk Wylde nas faixas Miracle Man e Crazy Baby, algumas das minhas favoritas desse disco lançado em 1988, que fica em terceiro lugar no meu ranqueamento dos álbuns do Ozzy Osbourne. Em segundo, No More Tears. Esse trabalho talvez tenha sido o álbum do Ozzy Osbourne que mais vendeu, né? O álbum de 1991 foi um enorme sucesso comercial, com hits como a faixa título, como Mama I'm Coming Home e Hellraiser, né? Uma faixa composta pelo Lemmy Kilmister do Motorhead, né? O Lemmy inclusive diz que foi onde ele mais ganhou dinheiro, né? Com as composições aqui do No More Tears, né? Se salvo engano, também a faixa Mama I'm Coming Home é assinada por ele.
E aqui a banda era composta pelo, além do Ozzy, claro, o Zakk Wylde, Bob Daisley no baixo e Randy Castillo na bateria, né? Randy Castillo que fez parte aí da banda durante alguns anos, né? Lançando vários trabalhos. Depois ele vai, inclusive, participar de um período, né? Substituir o Tommy Lee no Motley Crue, né? Ele vai lançar o álbum New Tattoo, né? Mas ele falece, infelizmente, em 2002, né? Randy Castillo aí que fez parte, então, de vários álbuns, né? A partir de The Ultimate Sin até o álbum ao vivo, né? Que a banda lançou, né? Na turnê do No More Tears, chamado Live and Loud. Bem, então um álbum que eu gosto bastante por conta da participação, né? Nas composições do Lemmy, por conta das faixas que são muito boas, o álbum é bem produzido, é pesado, enfim, apesar de ser pop, é um grande álbum do Ozzy Osbourne, No More Tears, 1991. Mas o meu disco favorito, né, não vou fugir, digamos, do óbvio, né, e indo lá pro maior clássico, e o primeiro, o Blizzard of Ozz, de 1980. Gosto muito desse álbum por conta das faixas Crazy Train, Suicide Solution, Mr. Crowley, né, que são faixas, né, das mais importantes da carreira do Ozzy Osbourne, com, né, a participação aí muito marcante do Randy Rhoads. Enfim, um disco que tem algum problema ali de gravação. Eu não gosto muito da forma como, né, a bateria foi gravada. Eu acho, né, enfim, meio abafado, mas apesar disso, né, e destacando sobretudo a força dessas composições, é que eu acho, né, este o melhor disco do Ozzy Osbourne, Blizzard of Ozz, de 1980. Muito bem, esses foram os comentários então sobre a discografia do Ozzy Osbourne. Vale mencionar também os álbuns ao vivo. Eu não tenho muitos álbuns ao vivo do Ozzy Osbourne, infelizmente. Isso é uma parte da coleção que eu deixei para depois, né? Eu terminei recentemente a coleção aí dos álbuns de estúdio. Nós temos aquele célebre álbum Speak of the Devil, de 1982, que o Ozzy gravou com as faixas clássicas do Black Sabbath ali para concorrer com Live Evil, né? Que o Black Sabbath com o Ronnie James Dio estava lançando na mesma época. Mas eu tenho uma versão aqui, um álbum duplo ao vivo chamado Speak of Evil of Oz, né? Ao invés de Speak of the Devil, que significa como falando do diabo, temos esse Falando Mal de Ozzy, né? E que contém 2 CDs, que são 2 shows. O primeiro na Califórnia, em 1982, com faixas ali da turnê da época, né? Como dos 2 primeiros discos, né? Já após o trágico acidente do Randy Rhoads. E as faixas do Speak of the Devil, as faixas do Black Sabbath, né? 12 faixas das mais clássicas, mais conhecidas do Ozzy Osbourne com o Black Sabbath. Falando em Black Sabbath, vocês sabem então, né? Os álbuns clássicos do Black Sabbath, os 8 primeiros lançados nos anos 70, né? Com o Ozzy Osbourne. Deles, né? Eu destaco especialmente os 3 primeiros, né? Mas destaco também o 13, que foi o último álbum do Black Sabbath, lançado há 10 anos atrás, justamente em 2013. Último álbum do Black Sabbath e com Ozzy nos vocais, né? Um álbum que eu gosto bastante, né? E que pra mim tá à altura aí desses grandes álbuns dos anos 70, né? Embora os melhores sejam, na minha opinião, os 3 primeiros, né? O Master of Reality, o Paranoid e o Black Sabbath, né? Bem, e eu cada hora mudo, né, a minha opinião sobre qual desses 3 é o melhor álbum do Black Sabbath. Mas vocês podem ver o ranqueamento que eu fiz ano passado e que vai estar presente aí no final desse vídeo, aí no card.
E eu recomendo para vocês também uma leitura, né? A leitura da biografia, da autobiografia do Ozzy Osbourne, essa aqui, Eu Sou Ozzy, né? Que ele escreveu junto com o autor chamado Chris Ayres, né? E é bastante interessante aqui a maneira como ele conta as histórias, né, do início da sua carreira, da sua vida, desde a sua juventude, né? E de como ele começou, né, trabalhando na indústria musical, na verdade, afinando buzinas de carro, né? E ele conta isso de uma maneira bem humorada, né? Ele realmente tem um humor muito interessante e é por isso que ele se tornou a personalidade, né, tão conhecida, tão popular, ainda mais depois da sua participação em programas de reality show nos Estados Unidos nos anos 90, né? Mas de fato é um livro muito engraçado, muito divertido, que eu recomendo. Muito bem, foram esses aí os meus comentários sobre o Ozzy Osbourne e sua carreira solo, né? Além de ter falado aí também sobre a sua carreira no Black Sabbath. Acompanhe então esse canal, se você não conhece, né? Dê uma olhada aí nos vídeos, se gostar, compartilhe, dê o like e se inscreva nesse canal, onde eu falo aí de diversos assuntos ligados à filosofia, literatura e música, e nos últimos tempos e nas últimas semanas, especialmente sobre rock e heavy metal, já que estou aqui apresentando comentários das discografias das minhas bandas favoritas. E vocês podem ver aqui, né, como eu já mencionei, alguns desses vídeos, alguns desses comentários. Então é isso, meus caros. Para terminar, me inspirando no Ozzy Osbourne e num canal do YouTube que eu sigo, que é o Heavy Metal Philosophy, do John Barbas, eu vou falar o seguinte: Read philosophy, listen to metal, I love you all. Bye bye.